Bom, estamos aqui com o Bruno Castilho, nosso aluno aqui do Mestre do Financiamento. Fala, Eduardo. Beleza, cara? Prazerão te conhecer pessoalmente. Exatamente. Prazer conhecer. A gente já se conhecia só pela internet, no Instagram. Então, a gente já fez 2 lives, né? Acho que foi 2 ou 3 lives, né? 2 ou 3 lives para falar sobre construção e venda, né? Que Isso. você usou o financiamento para construir para vender. Isso mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho, pessoal, como é que foi isso? Como é que você usou o financiamento para construir uma casa para vender? Se você puder falar um pouquinho dos valores aí, como é que foi, vai ser legal. Então, eu sempre não, desde 2015 eu construo casa para vender, mas casa é minha casa, minha vida, né? Que hoje é Casa Verde e Amarela, que casa num valor menor. Hoje na minha cidade até 160 mil reais. Queria construir uma casa de alto padrão, tinha vontade de construir num condomínio, mas não tinha um recurso, né? É um valor alto, você tem que ter um capital alto para poder comprar um terreno e começar e fazer uma casa dessa para venda. E aí eu busquei o conhecimento e descobri que a gente consegue fazer o financiamento, no meu caso um financiamento SBPE, pela Caixa, para poder fazer a construção dessa casa de alto padrão. Como é que foi? Você financiou quanto e como é que foi a questão? Eu financiei, consegui liberar 369 mil reais para o terreno e para a construção. Aí eu tinha um carro na época, um valor de 40 e poucos mil reais, dei o carro na entrada do terreno, dei mais um pouco de dinheiro e o restante a Caixa pagou pelo dinheiro do financiamento. E acho que sobrou 330 ou 335 mil reais para a obra e foi o que eu usei para construir a casa. Devido a eu ter pego a alta, pandemia, subiu um pouco o custo que eu tinha previsto lá atrás, que eu tinha feito levantamento, e tive que colocar um pouco a mais de dinheiro. Mas nada que inviabilizasse o negócio, nada que dificultou. Pelo contrário, o valor que eu investi na casa e o valor que eu consegui vender, se eu fosse usar o dinheiro com recurso próprio, eu teria que ter um valor de investimento muito maior e uma porcentagem de lucro muito menor comparado ao que eu investi e o que eu ganhei. Sim. Né? Quando você falou assim, cara, eu vou construir para vender, qual que foi o valor que você pensou em construir para vender e depois quanto que você realmente gastou? Qual que era o seu orçamento inicial e o seu orçamento final? Quando eu fiz a planilha da casa e fiz o levantamento, eu queria gastar na casa 300 mil reais. 320 mil reais com obra. Certo. Com mais obra. O terreno de... Exatamente. O terreno na época eu paguei 100 mil reais. Na minha conta hoje ele entra por 140 mil reais, porque é o valor que eu vou precisar para comprar um outro. Exatamente. E mais documentação, durante a obra a gente teve o juro de obra, né? Eu previa ter gastar talvez 500 mil reais. Eu acabei gastando 550, 560 mil reais, tudo. Tudo. Documentação, obra, terreno. Exatamente. Esse terreno nessa conta de 560 você está colocando 140. Terreno a 140 mil reais. Entendi. Porque quando esse dinheiro voltar, eu vou precisar você vai ter destinar ele para outro terreno no mesmo condomínio. Exatamente. Porque o lucro ele vem, mas também tem a alta do terreno, tem a alta do... Só que quando eu comecei a minha casa, eu tinha previsto vender ela por 700 mil reais, se não me engano. Era então na faixa ali de 420, 430, um orçamento inicial. Exatamente. E a venda de 700. 700 mil reais. Certo. Como subiu, tudo foi subindo, né? Subiu também o custo da obra. Sim. Acabei subindo também o valor do imóvel. Todo mundo que tinha imóvel no mesmo padrão foi subindo o valor, foi vendendo. Eu vi que tinha saída na casa, acabei subindo um pouco o valor e consegui vender ela acima até do que eu tinha previsto lá atrás. Então Aí até que saiu elas por elas. O que eu gastei a mais, eu consegui vender ela mais caro. Conseguiu recuperar e vendeu até mais caro. Exatamente, mais caro. Então ela custou para você praticamente ali 550? 550 mil reais. E você vendeu ela Eu vendi ela a 800 mil reais. 800 mil. Esse 550 eu já estou colocando corretagem, todos os documentos, obra, terreno, corretagem e imposto de lucro sobre imobiliário, né? Sim. Que é 15% sobre o lucro que você tiver sobre o imóvel. Isso, então já praticamente coloquei ali isso. 250 livre, né? 250 mil reais, livre. E no total, colocando o que eu coloquei de dinheiro, contando o carro que eu falei para vocês que eu coloquei no começo, contando documentação e dinheiro que eu tive que colocar um pouco a mais, eu gastei 130 mil reais do meu bolso. 130 recurso próprio, o restante todo financiado. Financiado, exatamente. Tive um lucro de 250 mil reais. Cara, Eu comecei a minha casa dia 1º de fevereiro de 2021 e vendi a minha casa no dia 17 de março desse ano.
Então deu um ano e um mês. Um ano e um mês, certinho. Um ano e um mês, uns Construção dias, e a exatamente, ela construção. Teve a parte da documentação um pouco antes, mas que eu comecei a obra e que eu vendi foi um ano e um mês. Foi uma venda rápida, né? Eu terminei a casa em dezembro, janeiro. Né? Mas depois que eu anunciei a venda mesmo, foi um mês eu vendi ela. Muito rápido. Muito rápido, Acertou a demanda do mercado mesmo. Exatamente. Eu acho que a minha casa, eu acertei vários fatores. Acertei condomínio, que é um condomínio que está em ascensão. Acertei projeto arquitetônico. Acertei a parte de decoração dela, que ficou uma coisa bem legal, que o pessoal está gostando muito. O tipo de piso, o tipo de acabamento. O que manda muito numa casa de alto padrão é forro, iluminação, sabe? Bem bacana. Decoração de cozinha, área gourmet, banheiro. Você colocou planejado? Não coloquei. Mas eu tinha feito o orçamento, deixei tudo pronto. Essa pessoa que comprou, ele me pediu uma orientação, peguei o orçamento e passei para ele. Eu tinha feito o pessoal do Móveis Planejados tinha feito um preço muito bom por eu ser construtor. Eu liguei pro cara e falei, ó, você faz o mesmo preço pro meu cliente porque ele que comprou minha casa. Aquele mesmo orçamento ele vai querer fechar. Ele foi lá e fechou com o cara. Fechou e já vai fazer também. Acho que já tá até fazendo. Essa semana já tem arquiteta de decoração lá pra decorar a casa, já tá. Aí até brinquei com ela, ela mandou mensagem eu vindo pra cá. Minha sala tem um pé direito de 4,70 m. Eu coloquei um 3D lá, que pra mim é a coisa mais linda do mundo. Ela me ligou, a primeira coisa que ela falou, Bruno, tem como arrancar aquele 3D lá, porque aquilo lá tá horrível. Nossa Senhora. Falei pra ela, não mexe no meu 3D, não. Não, mas pode tirar. E aí vai tirar. Ó, aí o cara tá decidindo lá, se precisar a gente tira. Entendi. Mas, cara, beleza. E agora, o que é os seus próximos planos aí? Você vai usar mais financiamento para construir para vender? O que você está pensando? Então, igual eu falei, eu vendi a casa e vou declarar ela tudo bonitinho, vou pagar o imposto devido sobre ela. Sim. E vou aumentar a sua renda, né? A minha renda, exatamente. Aí eu pretendo agora fazer um financiamento de 720 mil reais de liberação. Certo. Então, e um imóvel de quanto? Vai dar, acho que 1 milhão, né? 900 mil reais, se não me engano, o valor final de obra, né? De terreno e obra. E eu quero liberar 720 mil reais. Vou comprar um terreno num condomínio, nesse que eu estou construindo com sócio, eu vou comprar um no outro, que é um pouco mais caro. Vou dar um pouco de dinheiro e vou fazer o restante com o financiamento. Entendi. E vou fazer uma casa aí de talvez 1 milhão e 600, 1 milhão e 800. A venda. A venda. O valor custo de venda. 1 milhão... 100, mais ou 1 menos. 1 milhão e 100 no máximo. Venda 1 milhão e 600. Exatamente. Então vai praticamente dobrar aí o seu lucro dentro de aproximadamente um ano aí também. Essa casa por ser um pouco maior, eu acredito que vai ser uma casa de uns 260, 300 metros, eu acredito que vai ser 1 ano e meio, talvez, um pouco mais. Sim. Só que um lucro maior, eu vou entrar num condomínio maior, entendeu? Eu vou buscar, essa minha casa é alto padrão, eu vou buscar um padrão premium, que é uma coisa... Maior ainda. Exatamente, assim. Eu vou buscar um cliente um pouco mais refinado, mas usando também o recurso do financiamento. Igual eu falei, enquanto eu conseguir, for capitalizando, eu vou continuar usando o financiamento, embora a gente gaste um pouco a mais de dinheiro com o juro de obra, com documentação, aquela parte de cartório, tudo isso no final, quando você coloca na balança entre o que você ganhou e o que você investiu, tirando esses custos, vale a pena. Vale a pena. Vale muito a pena, entendeu? Porque em vez de você ter que investir 400, 500 mil reais no seu bolso, você investe ali 130, igual foi meu caso, e tem um lucro de praticamente o dobro do que eu... O dobro do que você investiu, né? Exatamente. Que negócio hoje que você investe 100 e volta 300, né? Porque não tem você pôs 130, mas vai voltar os 130 e mais 250 exatamente, de lucro. O que você investiu volta, exatamente. Volta livre, mais 250 mil no seu caso. Então, além de você investir seu dinheiro, deixar ele seguro ali, ele vai voltar para você, não tem risco, você ainda ganha o dobro do valor, em cima de 3 vezes, na verdade, aquele mais 2 vezes o que você investiu. Exatamente. E assim, o bom de casa de alto padrão, você faz para vender, você faz tudo melhor. Você usa mão de obra top, você usa material top, acabamento legal, sabe? Não tem aquele negócio de ficar economizando em pouca coisa para poder... Então depois o seu risco de ter retrabalho, exatamente, pós-obra é mínimo, é bem menor. Você faz uma casa mais barata aí hoje para vender um casa verde e amarela, você tem que trabalhar com uma margem de lucro menor, o seu investimento é justo, você tem que fazer o negócio para conseguir chegar naquele valor. Muitas vezes você vende a casa, tem problema pós-obra,
muitas vezes o cliente que você vende a casa, ele não tem a diferença do recurso próprio pro financiado, ele tem que te dar um carro, ele tem que te dar parcelar. Igual eu vendi uma casa esse tempo atrás que eu peguei 40 cheques de R$500, senão eu não vendi a casa. Nossa. Então eu tenho cheque até 2.000 e sei lá quanto de R$500. Com o risco da pessoa não pagar, com o risco que daqui 5 anos, quanto que vale R$500? Não vale nada. 250, R$200 hoje, então... Eu falo, não troco mais construir casa de alto padrão e com recurso de financiamento. Exatamente. Essa que você vai fazer de 1,1 milhão, você vai investir praticamente 300 mil. Por aí. 250 talvez, 300 mil. Exatamente. E aí se eu tiver um lucro aí de 600 mil, mais ou menos a mesma conta dessa. Investi 300, 600, voltou os 300, eu tenho 900 na mão. Exatamente. Entendeu? Então é um ramo bem lucrativo, é um ramo ele é gratificante, você consegue entregar realmente um produto que você confia naquilo que você está entregando para o seu cliente. Sim. Não precisa fazer um negócio de má qualidade, diminuir a qualidade ali para dar uma economizada, né? Exatamente. Tem essa questão. Não tem. Cara, o que você fala para quem quer entrar nesse negócio e tem medo, né? Muita gente tem medo. Ah, cara, eu não sei se é para mim, se funciona e tal. O que você fala para igual eu falo, eu também tinha medo. Medo todo mundo tem, porque o medo você tem que ter. Para você não fazer loucura. Muitas vezes você vai e não sabe o que você está fazendo. Sim. Só que você tem que transformar esse medo no receio, estudar, buscar o conhecimento, buscar a segurança, que no caso, você fazendo o curso do Eduardo, você vai ter todo esse caminho que muitas vezes gente para trás teve que penar para aprender. Hoje em dia você compra um curso seguro com todo passo a passo. Aprende tudo, né? Exatamente. Então, se você fizer tudo certo, tudo seguindo todos os passo a passo mesmo que é falado, não tem como dar erro, não tem como errar. Seguindo um projeto arquitetônico, pesquisando na sua cidade o que vende, os imóveis que foram vendidos, busca lá, chega no imobiliário e fala, eu quero saber quais foram os últimos 10 imóveis vendidos aqui na sua imobiliária. Eles vão te mostrar, talvez até tenham fotos, busca as características dele, o que o mercado está... O que é comum entre eles, né? Exatamente. Busca soluções também estruturais, arquitetônicas, você não precisa encarecer muito a sua casa para fazer uma coisa, sei lá, às vezes você faz um balanço muito grande, um negócio que talvez não vai dar muito efeito e você vai ter um custo... exatamente. Então busca dar uma equalizada nisso também, valor de venda, custo da casa e faz um padrão legal, cara. Busca uma mão de obra boa, faz um negócio bem controlado. Se for a primeira casa que você for fazer nesse padrão, anota tudo, leva uma planilha legal de tudo, para quando você terminar ela, você ter referência de tudo. Ó, quanto que eu gastei de documento, quanto que eu gastei de terreno, quanto que eu gastei de mão de obra, o que eu podia ter feito diferente. O que posso melhorar? Exatamente. Para a próxima obra você já ter tudo isso resolvido. Você vai aparando as arestas. A primeira é a mais difícil. Igual você falou, por conta do medo, da insegurança, da inexperiência muitas vezes, né? Sim, com certeza. Mas não tem erro, cara. Se você seguir o passo a passo, fizer tudo certo, é sucesso. Fechou. Bruno, beleza? Cara, queria te agradecer demais. Valeu, Eduardo. Tamo junto. Bora aproveitar a feira ali Vamos agora. lá, conhecer Conhecer mais algumas feira. coisas ali. Fechou, Eduardo? Bora lá. Valeu. Valeu.